Então, pessoal, nosso primeiro grupo de antibióticos que a gente viu foram as sulfas, né? A gente conversou que elas são os mais antigos antibióticos que são utilizados, e mesmo assim a gente vem aí vendo as sulfas ganhando mercado e continuam aí no nosso dia a dia até hoje, né? A gente tem vários tipos de sulfas, né? A gente tem sulfonamidas, sulfonamídicos, a gente tem várias sulfas mesmo, diferentes uma da outra, mas o mecanismo de ação entre elas é todo muito parecido, assim bem como seus efeitos colaterais, a gente vai ver praticamente o mesmo de uma para outra, ok? As sulfas, elas imitam o ácido PABA, né? O ácido paraminobenzoico das bactérias. E para as bactérias, esse PABA, esse ácido aqui, ele serve justamente para fazer a síntese de DNA ou RNA bacteriano, ok? Então as bactérias precisam, é só elas que produzem esse PABA aqui, e elas precisam disso para fazer a replicação do DNA, para conseguir fazer a sua multiplicação. Tá? Então as sulfas, elas têm uma estrutura muito parecida com o ácido PABA, né? Então elas enganam a bactéria, né, simulam aí que são um PABA, e quando a bactéria vai tentar replicar, ela não consegue replicar o seu DNA ou RNA, ok? Justamente porque ela é muito parecida. Tá? Então a gente diz aí que as sulfas, elas acabam enganando as bactérias. Tá? Justamente o mecanismo de ação delas é justamente esse. Elas não conseguem, impedem que a bactéria faça replicação, porque enganam aí por uma estrutura muito parecida. Quando a bactéria vai tentar usar a sulfa para replicar, ela não consegue, porque a sulfa não vai ser o mesmo do papo. Ok? Tranquilo isso? As sulfas são muito utilizadas para enterobactérias, né, bactérias que estão aí no trato gastrointestinal. Então, caso de acometimento de trato gastrointestinal, a gente gosta bastante da utilização de sulfas, né, porque elas têm uma boa ação. E as sulfas a gente usa muito em aves também, né? Aves aí é bem popular o uso das sulfas. Vantagem das sulfas é que elas têm vários tipos de apresentações, né? Podem ser injetáveis, ser feito intravenoso, intramuscular ou por via oral, né? Bem tranquila a utilização delas, né? E elas não têm efeitos colaterais muito marcantes, assim, as sulfas, elas têm alguns efeitos relacionados a sistema renal, a sistema hepático, mas nada que seja muito marcante. A gente não recomenda para gestante as sulfas, né? Mas mesmo assim elas são bastante utilizadas aí na nossa rotina clínica. Okay? Então deixei aí esse artigo para vocês, ele fala de farmacocinética e farmacodinâmica e a vantagem da associação da sulfa ao trimetoprim. Né? A sulfa é um medicamento bacteriostático, quando associado ao trimetoprim, ele fica bactericida. Né? Lembrem que o trimetoprim sozinho não tem uma boa ação antibacteriana, mas ele tem esse efeito sinérgico aí com a sulfa, ok? Outro grupo que a gente viu foram as quinolonas, né? A gente tem aí as quinolonas de primeira geração, que vocês percebem que a gente não utiliza nunca, muito difícil são colocadas. Então a gente fala mais sobre as fluorquinolonas, né? Então a gente tem vários tipos de quinolonas, a enro, cipro, norfloxacino, gatfloxacino bem aí popular aí para o Zimar, né? Que é o colírio que a gente utiliza aí na rotina clínica. E o mecanismo de ação lá sobre a DNA girase, eu deixei um vídeo muito legal, explicativo, é um vídeo de 7 minutos, mas ele é legendado, né? Ele não tem ele dublado, mas eu acho muito interessante vocês estarem dando uma revisada no mecanismo de ação das quinolonas, né? E que a gente utiliza sempre mais as fluorquinolonas, que são essa geração mais nova de quinolonas, ok? Lembrar sempre que as quinolonas a gente não vai estar utilizando em filhotes, né, justamente por causa de um efeito colateral na articulação, né, principalmente animais que têm rápido crescimento, então potros, filhotes de cães de raças grandes, né, bastante cuidado com a utilização das quinolonas para esses animais. Em humanos isso não é relatado, né, a gente tem poucos relatos sobre esse acometimento de articulações,
mas mesmo assim eles evitam o uso, né? Justamente por ter esse efeito colateral já nos animais. Outro grupo aí são os derivados nitrofurânicos, né? Acho que a nitrofurazona é a representante mais forte aí que a gente vê na veterinária. E pelos efeitos colaterais dos derivados nitrofurânicos, a gente não vai ver ela comumente utilizada por via oral, tá? Ou por via sistêmica. Ela sempre vai vir para via tópica, ok? Outro grupo que a gente viu aí foi o metronidazol, grupo não, né? Porque ele é sozinho ali, o metronidazol dentro de sua classe. O metronidazol é muito interessante porque ele consegue pegar tanto gram positivo quanto gram negativo, né? E vê lá, ó, ele também pega giardia, então é muito comum o pessoal estar utilizando o metronidazol para giardia. E a gente tem aí o giardicide, que é bastante popular aí na veterinária, que é a associação de metronidazol com uma sulfa, né? Que foi o que a gente falou ali, que as sulfas são ótimas para bactérias intestinais e a gente está associando ao metronidazol. É uma combinação bastante interessante, né? Apesar que eu tenho minhas particularidades em relação ao giardicídio, a gente já conversou sobre isso nas aulas. O metronidazol tem uma boa ação contra anaeróbicos, né? Então, bactérias de boca, eu acho muito interessante a utilização de metronidazol. Gosto bastante dele, ok? Outra classe, né? Os beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos falamos muito, né? Dedicamos aí aulas inteiras para ele. A gente tem as penicilinas e as cefalosporinas, que estão dentro aí dos beta-lactâmicos, fazem parte dos beta-lactâmicos. A ação delas vai ser muito parecida, né? Uma estrutura química um pouquinho diferente, mas o que vocês veem aqui é esse anel beta-lactâmico aqui, ó, que vai estar igual tanto nas penicilinas quanto nas cefalosporinas. E é esse anel que garante aí a ação das penicilinas e das cefalosporinas sobre as bactérias. Legal? As penicilinas naturais, aí as primeiras que a gente tem, a penicilina G, penicilina V, né, penicilina, elas são limitadas aí a bactérias gram-positivas, tá? E depois da síntese das penicilinas melhoradas, elas conseguiram ampliar o espectro de ação. Mas uma penicilina natural que é muito utilizada, que vocês conhecem bastante, é a benzilpenicilina, que é o benzetacil, né? Essa injeção maravilhosa. E a gente comentou aí da associação de penicilinas procaínas, benzatinas, né? Justamente pelo tempo aí de ação de cada uma. Uma tem um período de ação mais curto, outra tem um período de depósito mais longo e vai deixar fazendo o efeito por mais tempo. E ainda a associação a uma streptomicina, né, que a gente viu que facilita, essa streptomicina facilita, que melhora a ação das penicilinas, né, e também vai ampliar o nosso espectro de ação, que aqui vai ficar meio limitado, com a associação à streptomicina vai conseguir ampliar esse espectro de ação, ok? Então a gente também tem as penicilinas naturais, a penicilina V, né, que a gente tem por via oral, e as de outras gerações aí, que são a oxacilina, a meticilina, a amoxicilina, né, uma penicilina bastante popular, e ampicilina, né, que são penicilinas utilizadas aí na nossa rotina, no nosso dia a dia. Temos também as cefalosporinas, né, que fazem parte dos beta-lactâmicos, né, a cefalexina, muito popular aí para uso em pele, né, porque ela consegue alcançar concentrações bem interessantes na pele, e aí a cefovecina, dou um destaque aí para a veterinária, justamente porque a gente tem um antibiótico de depósito, né, que a gente pode estar injetando aí a longo prazo, né, eu posso fazer um tratamento aí com uma única dose de cefovecina, bastante interessante isso aí, ok? Vimos sobre os aminoglicosídeos, né? É diferente aqui dos beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos têm sua ação lá na parede celular, lá na camada de peptidoglicano, né? Vão fazer aí a degradação dessa camada de peptidoglicano. Então, esses aqui, eles são sempre bactericidas, tá? Tanto as cefalosporinas quanto as penicilinas. Já os aminoglicosídeos, eles não têm uma ação sobre a camada celular e nem sobre o DNA. Os aminoglicosídeos eles vão atuar lá sobre os ribossomos bacterianos, tá? Mas são os únicos aqui que atuam nos ribossomos que conseguem ser bactericidas, tá? Então a gente tem aí a gentamicina, neomicina, micacina, né, streptomicina,
Confesso que eu acho eles bastante tóxicos, tá? Os aminoglicosídeos não são os nossos de primeira escolha, justamente pela sua toxicidade, nefro e hepatotoxicidade deles, ok? Mas aí é uma boa escolha quando eu quero um amplo espectro de ação. Você tem que cuidar bastante aí durante o tratamento se meu paciente está mostrando algum sintoma de toxicidade ou não, ok? A gente viu também sobre as tetraciclinas, né? A gente tem esses 4 anéis aqui, dando o nome das tetraciclinas. É, possivelmente são muito populares aí, vocês já devem ter ouvido falar delas na rotina clínica. A doxiciclina é o carro-chefe para tratamento de erliquiose em cães, oxitetraciclina ou tetraciclina, tratamento de tristeza parasitária bovina, são bastante populares, aí o pessoal acaba usando a torto e direito elas, né? Isso favorece um pouquinho a resistência, tá, pessoal? Infelizmente, aí a gente já está vendo resistência a esse tipo de antibióticos. Mas mesmo assim, ainda são nossa principal linha de tratamento para riquéticas, né, ou bactérias intracelulares. Ok? Vimos também, então, sobre os macrolídeos, né? A gente falou um pouquinho sobre eles. Também não são os de primeira escolha, né? Não, a gente não vai aí partir para os macrolídeos de cara. Também atuam em ribossomos bacterianos. Eles vão ser bacteriostáticos, tá? Tem um amplo espectro de ação, mas aí, principalmente a eritromicina, a gente vai ter o chato que ele precisa ser administrado várias vezes ao dia, né? Até 4 vezes ao dia. Ok, isso é bem complicado aí para terapia com antibióticos, principalmente falando que eu dependo dos tutores para estar fazendo a medicação, os animais, a colaboração deles, né? Então, antibióticos 4 vezes ao dia para a medicina veterinária normalmente não são muito bem aceitos. O, a eritromicina já vi a utilização dela para Rhodococcus equi, tá? Só que muito cuidado com a utilização em cavalos, porque os macrolídeos podem estar fazendo cólica, tá? Eles podem estar aí modificando a motilidade intestinal, então bastante cuidado em relação a isso. Coloquei aqui os efeitos colaterais deles, né? Então a eritromicina faz a estimulação de musculatura lisa, pode provocar diarreia em ruminantes, então bastante cuidado, né? São efeitos colaterais bem marcantes dos macrolídeos, então por isso que normalmente também não são os nossos de primeira escolha. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, vamos chamando no chat.